Olá, amigo. Nós vamos conversar um pouco sobre o Projeto Maná. E eu quero, neste momento, pedir a você para fechar os seus olhos e nós vamos orar, pedindo ao Senhor que nos ajude. Querido Deus e Pai, nós queremos que o Senhor nos faça esse chamado de maneira especial e nós queremos montar uma equipe para levantar um movimento na Tua igreja. Pedimos ao Senhor que nos ajude para que o movimento do Maná seja um movimento espiritual. Toma este líder, esse pastor que ora comigo neste momento, que ele seja abençoado pelo Senhor e guiado pelo Senhor, no nome de Jesus. Amém. Este vídeo é apenas para ilustrar para você como utilizar esse PowerPoint e os vídeos que você está recebendo. Você tem aí Josué capítulo 1, verso 6, no primeiro slide, é um chamado de Deus. Para você, pastor, e também para o líder das equipes de cada igreja que vão cuidar do Projeto Maná. É para que nós conduzamos estas pessoas para a Canaã Celestial. Há um texto de Ellen White falando sobre o chamado de Josué, que também tem que ver com o nosso chamado. O chamado de Deus é esse. Deus levantou você para levantar uma equipe, para levantar um movimento. O primeiro passo, então, é você escolher um líder e este líder vai ter uma equipe, o diretor de escola sabatina, ancião, o diretor de mordomia e o tesoureiro. Essa é uma equipe importante no processo. Você, então, reunido com essa equipe de cada igreja, apresenta o vídeo da Verônica Cunha. Você já conhece esse vídeo? Se não assistir, assista. Você vai ver que é bem bacana. Deus usou essa irmã lá no Rio de Janeiro e ela fez um movimento na igreja, mais de 200 assinaturas, foi uma bênção. Como você percebeu no vídeo da Verônica, dá para fazer uma boa motivação com a igreja, mas além do vídeo, você vai receber também essa planilha. É só você ir à frente, depois retorna. Essa planilha, ela é simples, mas é muito importante. Com ela, você consegue fazer o gerenciamento das assinaturas na igreja, classe por classe, faixa etária por faixa etária. Por que isso é importante? Se na igreja você identificar, através da planilha, que há poucas assinaturas numa faixa etária, dá tempo de fazer essa correção, de orientar os membros, para nós conseguirmos, então, essas assinaturas também, que podem ser fundamentais para o crescimento da igreja, como, por exemplo, imagina que você descobre que as crianças não estão tendo assinatura. Olha para a sua igreja, 50 membros, 100 membros e 2, 3 crianças estão com assinatura. Então, esse gerenciamento vai te ajudar a identificar qual faixa etária não está sendo alcançada e nos outros cultos você consegue orientar a igreja e alcançar também. Um bom projeto, um grande projeto, requer um grande gerenciamento. Quando você então apresentar o vídeo e der para o líder este formulário, você tira dúvidas sobre a estratégia, alguma coisa que pode ser adaptada para a realidade da sua igreja. Para que você tenha uma noção do todo da igreja, nós estamos entregando esse cartaz. Com ele, você vai colocando os irmãos para assinarem. Se a família fez 5 assinaturas, as 5 pessoas, os responsáveis pela família, vão assinando nas bolinhas. E se você tem aqui 50 bolas marcadas, é sinal de que você já tem 50 assinaturas em sua igreja. Então, o segredo do sucesso é muita oração, uma mobilização na igreja, um acompanhamento do que está sendo feito e melhora constante. Tem 50 assinaturas, há assinaturas em potencial, explora e aumenta. Além disso, uma melhor inspiração da igreja. E uma igreja animada, motivada, inspirada pelo Senhor, vai juntar o seu dinheiro, fazer a assinatura e agora terão a certeza de que tem as ferramentas para começar o dia com Deus. Bíblia e lição em mãos são um maná diário para que a nossa igreja seja abençoada e reavada pelo Espírito Santo, que é quem guia a nossa vida e converte o nosso coração. Depois você apresenta o segundo vídeo para que a igreja esteja inspirada a assinar a lição e estudar a Bíblia. E esse vídeo você conhece. É de um jovem que foi educado numa família adventista e cresceu, afastou-se dos caminhos do Senhor e depois de quebrar a cara, ele então retorna, ganha a assinatura da lição e recomeça a sua vida cristã. Esse vídeo mexeu comigo toda vez que eu assisto, porque ele se lembra de quando era criança e a família fazia o culto com ele, ele vestido a caráter. E olhando para essa história, olhando para o meu filho, eu fico pensando, o que vai ser do meu filho quando ele crescer?
Isso me motiva a cuidar melhor da minha família e a começar o dia sempre com Deus, pedindo a misericórdia do Senhor para que o meu filho trilhe um caminho diferente desse jovem. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Para treinar a igreja, para treinar, a União preparou este DVD do Mutirão da Lição. Nos próximos sábados, explore esse DVD em sua igreja. Eu conheço algumas igrejas que exploram bem esse DVD e, segundo o relato dos próprios irmãos, tem sido uma bênção explorar esse material. Você vai ouvir a história de um irmão de Araci e ele montou a sua equipe e levantou um movimento extraordinário e tem um sonho ainda maior no seu coração. Assista o treinamento, veja o que os pastores têm a dizer, pastor Osmar, pastor Dênio e pastor Ulisses. Pastor Dênio, você vai ver, ele é da Missão Sergipe, o pastor Ulisses da Associação Bahia e o pastor Osmar é o nosso líder da União Leste Brasileira. Assista esse treinamento, acompanhe e a sua igreja será ricamente abençoada. Então esse treinamento é para toda a igreja. Todos os sábados passe para que seja uma bênção na sua igreja. Tem o passo 3, que é apresentar o vídeo Maná em cada culto. Aí já é o líder com a sua equipe na igreja e eles vão enfatizar que o estudo da lição fortalece o crescimento espiritual do membro da igreja, conforme esse texto que está em anexo. O texto enfatiza o seguinte: o líder deve chegar diante da igreja, apresenta o vídeo, ele pergunta para os irmãos o seguinte: irmãos, como seria a nossa igreja se todos nós aqui estudássemos a Bíblia e fizéssemos o culto todos os dias? Como você acha que seria? Ele vai deixar um ou dois irmãos falarem. Depois ele pergunta: vocês gostariam que todos os membros da igreja estudassem a Bíblia diariamente? Quantos gostariam? Por que seria importante para a igreja? E aí deixa um ou outro falar. Depois disso, o líder então diz: a igreja instituiu um projeto que vai nos incentivar. Vocês conhecem, é a assinatura e o estudo da lição da escola sabatina. Nessa hora, o líder diz que ele gostaria de sair daquele culto com a certeza de que cada membro vai sair daquela manhã ou daquela noite com o compromisso com Deus. Nessa hora, ele entrega aquele formulário de assinatura, um por família. Qual é a ideia? Um pai que tem 4 pessoas na sua casa, ele já vai preencher a sua intenção de 5 assinaturas. E depois que todos preencherem, o líder recolhe esses formulários. Consegue imaginar? Se este líder, isso não é fácil, é um desafio, mas Deus está na direção. Se este líder consegue recolher o formulário de todas as famílias da igreja, nós temos a igreja inteira em potencial para fazer a assinatura, porque o líder já tem o pedido de assinatura. Agora cabe a ele e a sua equipe estimular a igreja para colocar o dinheiro no cofrinho para que esta família pague a sua assinatura na época. Após isso, recolher o cadastro e dar essa orientação, o líder então começa a recolher o cofrinho. Você já ouviu? Quem corre primeiro no rio bebe água limpa. Então o ideal é que o líder não espere para a data da assinatura para recolher esses cofrinhos. Ele pode recolher dia 6 de agosto, pode recolher dia 13 de agosto, adiantando as coisas. E por fim, ele também pode recolher no dia 20 de agosto. Estes cofrinhos vai fazer a contabilização para que as assinaturas sejam realizadas no site. Agora, o novo site feito pela Casa Publicadora só para o Projeto Maná. www.projetomaná.com. A partir de 1º de agosto, o site já vai estar disponível para fazer a assinatura. Então, você percebe, 1º de agosto em diante, as assinaturas já podem ser feitas neste site. Qual é o 4º passo? Dia 14/8, o líder faz as assinaturas das primícias. Você se lembra? Dia 6 e dia 13, ele já recolheu os cofrinhos. Então, essas assinaturas que ele tem, ele já pode fazer no dia 14. E nós estamos chamando de as primícias do Maná, as primícias das assinaturas. Depois disso, no dia 20/8, ele já apresenta um relatório para a igreja de quantas assinaturas foram feitas nesse período das primícias. Consegue imaginar? A igreja tem 100 membros e, pela graça do Senhor, ela faz 50 assinaturas nas primícias. A igreja vai ficar mais motivada e já vai faltar um número menor para o dia 21 e nós conseguiremos antecipar as coisas. Então, dia 21 é o dia D, é o dia oficial para o mutirão da União Leste Brasileira
E nós, então, temos a responsabilidade de termos centros de assinaturas nas nossas igrejas. Nós vamos ter um grande movimento, pela graça do Senhor, e a gente conta com você. E então, nós faremos as assinaturas neste dia 21 de agosto. Após isso, as assinaturas acontecerem no dia, na semana, nós temos o próximo sábado, é uma data especial, dia 27/8, é a data para apresentar o relatório da vitória da igreja. Alguns passos para este dia ser uma bênção. Primeira coisa, celebrar a conquista. A quantidade de assinaturas que a igreja fez é uma conquista. A igreja precisa começar este sábado num clima de festa. Depois, o líder e a sua equipe vão agradecer a Deus e vão convidar todos os assinantes para que eles possam. Depois, nessa celebração, o líder e a sua equipe devem chamar todos os assinantes para que eles possam ir à frente da igreja e nesse momento vai haver uma oração de consagração. O pastor, você, se estiver na igreja, o seu ancião ordenado, alguém respeitado pela igreja neste momento vai reunir todos os assinantes, um fundo musical e num clima espiritual vai orar pedindo a bênção de Deus sobre esses irmãos. Alguns irmãos estão fazendo sacrifício para assinar a lição, tanto deles quanto dos filhos. Então é um momento para nós orarmos por esses irmãos, para que Deus abençoe os esforços deles, para que Deus abençoe o trabalho deles, para que o Senhor abençoe a família deles, para que o Senhor abençoe a vida espiritual das nossas famílias. Deus vai continuar cuidando do seu povo. Faça desse momento um momento muito especial. Após isso, este líder ou a sua equipe podem fazer um último apelo para aqueles irmãos que não fizeram a assinatura, para aqueles irmãos que porventura não entraram no projeto, para que essas assinaturas sejam feitas na próxima semana e assim nós vamos ter um movimento maior de assinaturas em nossas igrejas. O ideal é que o seu líder com a sua equipe coloquem na tela da projeção da igreja este texto. A ideia é que este texto seja publicado na rede social. Consegue imaginar o movimento espiritual que vai ser em nosso campo, onde a rede vai ser toda mobilizada, dizendo que nós, adventistas, temos uma única prioridade em nossa vida, a comunhão com Deus e a proclamação do Evangelho. Meu querido pastor, a cada ano o projeto Maná torna-se mais forte. Eu tenho ficado impressionado em perceber como tantos pastores e tantas igrejas têm entrado de coração nesse projeto. Nós estamos mais maduros, nós já trilhamos a experiência do passado. Alguns não sabiam como mobilizar e já aprenderam. E achei muito bom que o pastor Reginaldo apresentou para vocês. Nós vimos aí uma campanha bem-sucedida, ela passa por algumas etapas. Você tem que ter um planejamento, você tem que ter uma estratégia, você tem que ter um material preparado, você tem que mobilizar a igreja, você tem que preparar a liderança, você tem que descentralizar, você não pode fazer sozinho. Mas a gente tem coisas assim, temos que ter inspiração, e isso faz a diferença. Esse quê adicional da sensibilidade, não apenas do racional, da mente, mas nós temos que alcançar o coração das pessoas. E salvação é uma mistura de emoção com razão. E por todas essas razões, nós temos que botar esse pão nutritivo, quentinho, diário, de salvação, na mesa como cardápio básico para cada um dos nossos irmãos. Eu desafio você a colocar o coração. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente coloca o coração dá certo. O meu coração precisa estar nesse projeto também, o seu. Que Deus te ilumine, te dê habilidade para poder fazer desse ano, dessa campanha, a melhor campanha Maná da nossa igreja, da MBSO e da sua vida também. Bem-vindo a esse novo desafio. Maná. Cada dia, cada um, cada manhã. Alimento para a vida.